A pergunta de hoje é aqui do Renato Capper e é a seguinte: o que são resistências em psicanálise e como o psicanalista deve lidar com elas? Caramba, esse é um assunto espinhoso, porque a primeira coisa que acontece é que me remete ao tempo em que eu estava do outro lado do balcão. Faz 51 anos que eu entrei em análise pela primeira vez. E esse negócio de resistência me dá lembranças amargas, porque eu fui acusado de estar resistindo à investigação psicanalítica. Acusado, veja bem, acusado. E isso daí é uma desgraça para um psicanalista fazer. Ok, antes de eu botar fogo pelas ventas aqui e começar a ficar irritado com essa lembrança, deixa eu explicar para você o que são resistências em psicanálise. As resistências seriam assim uma espécie de forças que se opõem à investigação psicanalítica, forças que se opõem ao psicanalista e forças que se opõem à cura na psicanálise, aos progressos que você faria na psicanálise. E isso daqui, vou dizer uma coisa para você, esse tipo de problemas que acontecem em análise acontecem com o paciente, ok, vocês vão ver, eu já vou falar. Mas também acontece com o psicanalista. O psicanalista também se encrenca no progresso da investigação psicanalítica. Mas vamos ver o que o Freud disse, que ele fez um apanhado legal a respeito das resistências em psicanálise. A primeira resistência que ele mencionou foi a resistência de supressão. Supressão é o seguinte, tem esse assunto, mas eu não quero falar dele não. Esse assunto é chato, esse assunto é delicado, esse assunto ele é vergonhoso, eu fico embaraçado de falar nele. Melhor não falar não vou falar nesse assunto não. E muitas vezes o assunto vira um elefante na sala, porque ele é o importante de ser falado, mas o paciente não quer falar nele. Essa é uma resistência que depende muito, para ela acontecer, da confiança ou da falta de confiança que o paciente tem no psicanalista. Ele pode ficar achando que o psicanalista está numa posição de juiz, e se o psicanalista estiver numa posição de juiz, meu filho, mas ele não vai trazer os assuntos. Ou, quer ver uma coisa curiosíssima? O psicanalista dá sinais de que tem pudores de falar de determinados assuntos. Então se o assunto é sexual, mas ele não vai falar desse assunto de jeito nenhum. O paciente não fala. Um outro tipo de resistência é uma resistência em que o paciente, de alguma maneira, está encrencado com o psicanalista. Chamada resistência do gato escaldado. O nome técnico é muito feio, que é resistência por transferência neurótica. Então, o psicanalista fez alguma coisa e aquela coisa caiu mal. Por que chama do gato escaldado? É porque antigamente tinha um hábito horrível de jogar água fervendo nos gatos, e o gato que tinha levado água fervendo, quando ganhava uma gotinha de água fria, ele dava um salto enorme e naturalmente ele tinha, vamos dizer, uma zona sensível a respeito. Então, às vezes um pequeno estímulo bate na neurose do paciente e o paciente fica encrencado com o analista e fica quieto. Se o analista tiver a humildade de dizer, olha, eu acho que eu fiz alguma coisa que encrencou você. Eu acho que alguma coisa que está mal parada aí, porque eu estou vendo você em silêncio. Isso daí é estranho. Então, vamos tratar dessa coisa? Vamos falar. Isso daí funciona muito bem. Mas se o paciente for acusado de que ele está fazendo resistência, como se ele tivesse má vontade, compreendeu? Não é o caso, não é o caso. O paciente está lá, está gastando uma grana com a análise, vai estar de má vontade.
Bom, então esse é o segundo tipo de resistência, e eu diria que é o tipo mais delicado, porque o psicanalista tem que saber que o estímulo desagradável veio dele, e isso daí requer humildade. Um terceiro tipo de resistência, muito difícil de resolver, é quando o paciente tem benefícios secundários de sua doença. Tem benefícios secundários de sua doença. Por exemplo, um paciente está casado, está numa relação sadomasoquista desgraçada com a mulher, mas mexer naquela relação é difícil, então ele tem benefícios secundários. A esse propósito, é impossível não mencionar o Woody Allen, que falou uma história deliciosa, que o cara falou assim, meu irmão pensa que é uma pata. Sim, mas por que você não leva ele para um psiquiatra? Bom, eu levaria, mas é que eu preciso dos ovos, entendeu? Então, esse é a resistência em que o cara tem ganhos. O meu pai, uma vez, me explicou um negócio que a gente via sempre um mendigo com uma perna ferida, ele estava lá ano após ano com aquela perna ferida, sentadinho na pé da estação de Petrópolis. Aí eu perguntei, pai, esse negócio de ferida da perna demora tanto assim para curar? E meu pai me disse, não, meu filho, é que a ferida na perna dele é a fonte de renda dele, ele ganha o dinheiro dele. A partir disso, ele não vai querer ferir, não vai querer curar essa ferida nunca. Ah, tá certo. Então, esses são dos benefícios secundários do sintoma. Uma outra resistência é uma resistência muito triste, muito triste, que é a resistência do sentimento de culpa por melhorar. Então, tem pacientes que têm resistência do sentimento de culpa para melhorar. E como assim? O Freud escreveu um artigo muito interessante, muito bacana a respeito disso, cujo título era Os Fracassados pelo Êxito, ou Os que Fracassam Frente ao Triunfo. Basicamente, o que ele dizia é o seguinte, o cara tinha um sentimento de culpa danado, de melhorar, sabendo que as pessoas que ele estava deixando para trás estavam... Um exemplo típico é quando uma pessoa nasce numa cidadezinha pequena, provinciana, e a primeira providência que faz, como todo mundo, é ir embora dali. Olha, isso daí não tem nenhum mistério, porque tem vários pais que se orgulham dos filhos melhorarem de vida, e então os pais iam apoiar essa mudança, iam ficar para trás, vai lá na frente, nós estamos bem aqui e tudo mais. Mas, e quando os pais são uns invejosos e são os imbecis? E quando a família que fica para trás... olha, a pior coisa que eu ouvi nesses 45 anos de clínica foi de uma cliente da Sardenha, que a Sardenha, ela nasceu em Cagliari, na Sardenha, e é uma cidade pequena, ela tinha que ir embora mesmo. Mas ela tinha família imbecil e invejosa. Então, no dia em que ela estava no Cais do Porto, embarcando, a irmã chegou para ela e disse, por sua honra, você deveria ficar e afundar conosco. Essa daí foi embora com aquele sentimento de culpa que você pode imaginar. E isso atrapalhou a vida dela pra caramba. Também é o tipo de resistência que os judeus que escaparam com vida do campo de concentração sentem. Eles não podem ser felizes nunca. A cada momento de alegria na vida deles, a cada momento de felicidade, eles vão ouvir os mortos dizendo, você aí no bem bom, né? E nós aqui viramos cinza. Isso é atrapalhador demais e não dá para ser feliz. Então, é assim, a postura do psicanalista conta enormemente e o que conta mesmo é confiança. Confiança. Se o analista desperta confiança,
e a confiança, nós temos um confiômetro na cabeça que aumenta e diminui a cada vez. Neste momento aqui que eu estou falando com vocês, o seu confiômetro está dizendo, ele está falando coisa que desperta a minha confiança, ou pelo contrário, ele está falando coisa que eu não quero mais saber dele, porque a minha confiança nele decaiu enormemente. Então, a postura do psicanalista faz toda a diferença na questão das resistências.